Neste quinto vídeo da nossa série de projetos de pontes no InfraWorks, vamos ver como podemos começar a compartilhar os dados do projeto com os membros da equipe nas fases iniciais de um projeto e começar a produzir documentação. Uma vez que os dados da ponte originados no InfraWorks foram conectados ao Saival 3D, podemos ver como o projetista pode começar a produzir documentação útil como seções longitudinais da ponte, criando primeiro uma vista de perfil e, em seguida, projetando os objetos da ponte sobre ela. Quando a vista longitudinal for criada, o projetista pode então avançar adicionando as anotações necessárias e informações dimensionais. Outro exemplo de como os mesmos dados podem ser usados para criar documentação é como conectamos os dados idênticos do projeto ao Revit. Conectar aos mesmos dados do InfraWorks no Revit é feito em duas etapas. Primeiro, realizando qualquer mapeamento necessário dos componentes da ponte para categorias equivalentes no Revit. E depois, conectando seus próprios dados, o que produz o modelo da ponte. Se os dados de superfície forem necessários no Revit para fins de criação de documentação, isso pode ser obtido a partir do Civil 3D, publicando os dados de superfície do Civil 3D e, em seguida, usando o fluxo de trabalho de pontos de referência compartilhado para coordená-lo no Revit. A primeira etapa do processo é criar o ponto de referência compartilhado, identificando o ponto comum nos modelos Civil 3D e Revit e especificando a orientação. Esses valores são então salvos em um local comum na nuvem. A próxima parte do processo no Civil 3D é publicar os dados de superfície e salvá-los em um local na nuvem designado que será acessado pelo Revit. Uma vez de volta ao Revit, podemos usar a ferramenta de coordenadas compartilhadas para especificar o ponto comum e a orientação, como fizemos no Civil 3D, e, em seguida, importar os dados de coordenadas que foram previamente salvos lá. Este processo também cria um local adicional dentro do Revit. Uma vez que este local tenha sido selecionado e tornado atual usando a ferramenta de localização em site, o designer está em posição de trabalhar com os dados de superfície compartilhados do Civil 3D que foram salvos na nuvem. Para obter os dados de superfície, o designer pode usar a ferramenta de vinculação de topografia, identificar o arquivo de superfície compartilhada e vinculá-lo ao modelo de ponto atual. Uma vez que isso tenha sido concluído, o designer agora tem os dados completos do projeto e pode começar a planejar as fases de documentação. Agora que todos os dados do projeto foram reunidos, o designer pode criar a documentação inicial necessária da maneira usual, criando e manipulando vistas, anotando-as e adicionando as informações dimensionais como no Civil 3D. As vistas concluídas podem então ser montadas em folhas utilizáveis. Além disso, as capacidades abrangentes de agendamento do Revit também podem ser empregadas para listar e programar os componentes da ponte. Esses cronogramas podem listar cada instância de um elemento específico e extrair as propriedades em forma de tabela. Isso é muito útil, por exemplo, na avaliação de quantidades de material nas fases iniciais dos projetos. No próximo vídeo desta série, abordaremos tópicos relevantes para o desenho detalhado.